Problema não é amor próprio, é padrão emocional. E eu quero te explicar nesse vídeo o porquê isso acontece e de onde isso vem. Muitas vezes as pessoas falam que autoestima é algo externo. É você se arrumar, é você usar uma roupa de tal forma, é você ter momentos de autocuidado. E às vezes as pessoas fazem isso por um momento e ok, elas se sentem bem. Porém, no outro dia elas já não fazem mais. Então, se a sua autoestima ela está ligada a uma coisa do externo, por exemplo, ao skincare, o dia que você não faz skincare, você não tem autoestima. E não é sobre isso. É sobre algo mais interno e muitas vezes aquilo que a gente chama de amor próprio, ele é colocado no externo como se o externo fosse nos validar. Mas esse é um grande problema, é um desafio que a gente enfrenta, porque se nós dependermos desse externo, esse externo ele é muito variável. Então, quando ele oscilar, nós vamos oscilar também. E o amor próprio, muitas vezes, ele é construído através de um padrão emocional que vem aprendido lá na infância. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje, então seja muito bem-vindo. Se você caiu aqui de paraquedas, chegou do nada, meu nome é Samara Menegaso, sou terapeuta e mentora de relacionamentos e quero te mostrar que muitas vezes o problema é do seu amor próprio, ele tem uma raiz mais profunda. Talvez hoje a forma com que você olha para você não é algo que começou hoje, mas começou lá atrás, na forma que você aprendeu a se amar, se valorizar, se cuidar. Eu quero que você faça uma volta, né? Que você volte lá na sua infância e que você lembre da sua mãe. Da forma como a sua mãe se cuidava, da forma como que a sua mãe se tratava e da forma que ela ensinava você. Porque sim, nós somos o espelho da nossa mãe. Nós olhamos para ela e refletimos aquilo que ela nos ensinou. Porque como mulher, nós temos a imagem da nossa mãe como um exemplo. Então, qual era a forma que a sua mãe se tratava, se cuidava e te ensinava a fazer isso? Se é que ela fazia. A minha mãe, por muito tempo, ela não mostrou isso para mim como uma prática. Por exemplo, faça isso, para se sentir bem ou tal. Ela não me ensinou o amor próprio dessa forma. Mas eu via ela constantemente se arrumando, ela não dormia sem perfume, ela não dormia sem batom, é algo bem único dela, assim, mas que ela passava batom toda noite. Então, algo que me lembra muito dela, quando a gente fala sobre isso, é justamente esses momentos que hoje eu entendo que é um exemplo para mim. Mas eu via a imagem da minha mãe mais como uma mulher forte, como uma mulher que fazia tudo, que dava conta de tudo e que não tinha esses momentos de descanso, esses momentos onde ela zelava pela própria pessoa, mas de estar sempre preocupada com tudo e com todos. E muitas vezes é esse padrão que se torna o repetido na nossa vida. Nós vamos repetir aquilo que nós observávamos, aquilo que nós aprendemos sobre amor próprio. E muitas vezes aquilo que a gente aprende sobre amor próprio é você fazer pelos outros para ser amado. É você precisar se esforçar para conquistar a presença das outras pessoas. Então, se amor próprio foi dito para você como um esforço, como um sacrifício, talvez hoje você tenha dificuldade de olhar para si. Talvez você aprendeu também a cuidar dos outros primeiro e deixar você por último e deixar a sua imagem, a sua pessoa de lado, porque talvez era assim que funcionava naquela época com a sua mãe. E o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é que o nosso amor próprio, ele anda junto com a nossa identidade. E o que é a nossa identidade? É a forma com que a gente se vê, aquilo que a gente acredita que merece, o que a gente considera possível e qual o papel que a gente ocupa no mundo. Então, observe nessas 4 perguntinhas como você se sente em relação a isso. Qual é a forma com que você olha para você hoje? Será que você olha para você como sendo uma mulher capaz, uma mulher merecedora, uma mulher que consegue aquilo que deseja? Ou será que você tem muito a síndrome da impostora? Aquela vozinha que fica falando no seu ouvido que você não é capaz, que você não consegue, que isso não é para você. Porque essa voz que a gente chama de síndrome da impostora, ela também vem de um lugar. E muitas vezes essa voz que a gente escuta, ela é a voz daquela mulher que conviveu com nós na nossa infância. Muitas vezes a voz da nossa mãe, ou talvez
a voz de outras mulheres que estavam conosco, voz de mulheres que fizeram parte da nossa vida. Então, muito cuidado, que às vezes a síndrome da impostora não é uma voz sua, mas uma voz de uma mulher conhecida, de uma mulher que fez parte da sua vida. Será que hoje a forma com que você se trata é a forma que você acredita que merece ser tratada? Ou será que você acredita que merece mais, mas que ainda não conseguiu viver isso? Será que você considera as coisas possíveis para você? Ou você olha de fora e pensa que aquilo nunca vai ser, nunca vai ser possível para você, não faz parte da sua vida, isso não combina muito com aquilo que você é? Ou talvez você ainda não conseguiu identificar qual é o seu papel no mundo, porque às vezes a gente olha para a gente mesmo como se a gente fosse uma esposa, uma filha, uma, uma professora, uma médica, enfim, a profissão que você exerce, e você não consegue olhar para você além desses papéis. E isso é muito importante. Inclusive, eu fiz uma palestra nos últimos dias, essa semana para ser exata, e onde a gente falava sobre essa identidade fortalecida e a necessidade da gente olhar para dentro da gente, entender a diferença que temos dos papéis que a gente exerce. Então, qual é o papel que você ocupa no mundo? Você consegue se ver como uma mulher que ocupa um papel? Ou você não consegue ver a mulher que existe atrás de tudo isso? Tá? Essas são perguntas que eu quero que você se faça, porque muitas vezes, por medo da rejeição, por medo de não ser amada, por medo de não ser o suficiente, e isso muitas vezes está ligado com as nossas feridas emocionais, com aquilo que aconteceu lá atrás e deixou muitas marcas na nossa vida. E a gente hoje, por mais que a gente tenta ser quem a gente realmente é, a gente está sempre agindo através de personagens, agindo através de máscaras, de estratégias que foram desenvolvidas através dos acontecimentos. Vou pegar um exemplo para ficar mais claro. Se você foi uma pessoa que passou pela ferida da humilhação, hoje você tenta ser a mulher que faz tudo perfeitamente, porque de forma extremamente certa, porque você quer ser bem vista, você quer ser aprovada, você quer ser boa o suficiente. Porque se você não foi lá atrás vista como o suficiente, hoje você desenvolveu uma forma de ser, tá? Então essa é uma estratégia. Muitas vezes a mulher que dá conta de tudo foi a criança que não foi vista, que não foi amada, que não foi aprovada pelas pessoas que estavam ao seu redor. Então isso é grave, tá? Para o nosso amor próprio. Então quando você tem essa necessidade de aprovação, quando você precisa cumprir alguns papéis sociais e muitas vezes familiares até, quando você vive através das opiniões e da comparação, isso modifica o amor que você tem por você, porque existem partes suas que precisam ser vistas e que não vão ser resolvidas através do skincare, das roupas bonitas, do autocuidado, da estética. Muitas vezes, pessoas que modificam tudo externamente são pessoas que têm faltas muito grandes dentro. É como se a gente fosse arrumar a casa por fora, para que as pessoas não olhassem aquilo que está dentro da casa. Então, quando eu boto o foco para fora da casa, mas dentro da casa está uma bagunça, porque eu quero disfarçar o conteúdo que tem ali dentro, eu arrumo tudo fora. E fazendo um parênteses aqui, eu não estou falando que se arrumar, se vestir bem é um problema ou que não é necessário. Estou só falando que a parte de fora ela pode fingir, ela pode amenizar o que está dentro, mas ela não anula. E por isso, muitas vezes, a forma, por mais que você esteja arrumada, bem vestida, bem organizada por fora, se dentro você não está preenchida, o amor próprio vai continuar te faltando. Você ainda não vai se sentir suficiente, não para os outros, para você, porque é com você que você lida todos os dias. Apesar de você lidar com opiniões, apesar de você buscar essa aprovação fora, é com a sua própria consciência que você luta todos os dias. Então, por mais que você finja algo lá fora, dentro você se maltrata, você se questiona, se critica, porque falta algo dentro de você. E é nesse faltar algo que mora o nosso amor próprio, que está diretamente ligado à nossa identidade.
Quando eu tenho uma imagem de um eu bem fortalecido, eu vou ter uma capacidade de olhar para esse ser humano com mais valor, de olhar para mim mesmo e pensar, nossa, essa é a minha história, essa é quem eu sou, e isso aqui tem valor. Isso aqui que eu passei, todas essas feridas, todas essas questões que existem dentro de mim, fazem parte de quem eu sou. E eu olho para isso e eu acolho. Então, muitas vezes a gente não trata a autoestima com autocuidado, o amor próprio com autocuidado, porque nós precisamos olhar para partes que não foram vistas. E através do padrão que você aprendeu, você continua repetindo isso diariamente. E é a repetição que está construindo os resultados que você tem com você ou com qualquer coisa que você deseja melhorar, ter mais resultados na vida, tá? Então eu quero explicar para você como que começa tudo isso. Imagine que você viveu uma experiência ruim, negativa. Essa experiência, ela gerou uma emoção. Através dessa emoção, você registrou uma interpretação, você fez uma interpretação disso. E depois da interpretação, você instalou uma crença. E através da crença, ela molda a sua identidade. Através da sua identidade, você tem amor próprio ou não tem. Porque se você não tem autoconhecimento, talvez você tenha uma dificuldade de reconhecer o seu próprio valor, de reconhecer valor naquilo que você faz. E isso faz com que você busque no externo diariamente essa aprovação, essa necessidade de ser aceito, essa dificuldade de manter, de ter constância com você mesmo, de cumprir os seus compromissos, de olhar para você e dizer: eu sou uma pessoa que merece ser valorizada e por isso eu vou cumprir o compromisso que eu tenho comigo mesmo. Porque se fosse o compromisso para outra pessoa, talvez você faria. Mas como é para você, talvez não tenha tanta importância assim. Então você não consegue olhar para você como sendo uma prioridade no seu dia a dia, tá? Então, vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que você viveu relacionamentos difíceis, né? Você viveu uma experiência. Essa experiência te trouxe frustração. É uma emoção negativa, você se frustrou. Através da emoção, você interpretou que relacionamentos são difíceis e que eles causam esse sentimento negativo. Através dessa interpretação, talvez você formou uma crença de que todos os relacionamentos são difíceis e que talvez você seja uma pessoa azarada para o amor. Através disso, você molda a sua identidade acreditando que talvez você não seja capaz de viver relacionamentos fáceis, que as relações não são para você. E isso é algo que estou usando você como exemplo, mas é eu, tá? Porque eu passei por isso. E é justamente por essa situação de acreditar que eu não merecia um relacionamento ou que então eu não tinha sorte nos relacionamentos. Através disso, o que acontece? Você olha para você como sendo uma pessoa que não merece, você olha para você como sendo algo difícil, então isso se torna mais difícil de acontecer na sua vida. E a sua vida vai ser moldada através daquilo que você acredita ser possível ou não. E isso está diretamente ligado com a sua identidade e o seu amor próprio. Outro exemplo vai ficar ainda mais claro trazendo para você, para sua para a visão que você tem de você. Imagine que você ouviu coisas negativas sobre você. Automaticamente, isso te gerou, essa experiência te gerou uma emoção negativa, que foi o quê? Uma tristeza, talvez um sentimento de inferioridade, talvez uma sensação de inferioridade, algo que fez você se sentir menor, incapaz, talvez. De tudo isso, você interpretou que você não era merecedor do amor de alguém. Você não era uma pessoa fácil de ser amada. Então você começou através disso fazer pelos outros e a sua crença foi: eu preciso fazer para ser amada, eu preciso me comportar para ser amada, eu preciso ser aceita pelos outros na forma que os outros desejam para que eu seja amada. Através disso você moldou a sua identidade através de todas essas situações. Ou seja, você olhou para você, interpretou que você não era digna de amor, que você precisava fazer para merecer. Isso pode ter formado, tudo isso que eu falei, pode ter formado a forma, o seu amor próprio, a maneira como você olha para você hoje.
a forma que você interpretou todas as situações que você viveu na sua própria vida. E hoje talvez você tenha dificuldade de se colocar em primeiro lugar. E através da repetição você faz isso todos os dias e talvez nem perceba, mas você acaba colocando todo mundo à sua frente por alguma razão. E é por isso que nasceu os 21 dias para nunca mais se abandonar. É um guia prático para você que deseja começar a olhar para você de uma outra forma, mas que você ainda não tem a coragem de ir para um processo de autoconhecimento e olhar para você com mais profundidade. Esse foi um guia que eu fiz para quem quer começar a se colocar como prioridade, para quem quer olhar para você e entender quais são os pontos que você precisa trabalhar para transformar o seu amor próprio e aí sim a sua autoestima. Porque a autoestima não nasce de grandes compromissos, mas dos pequenos compromissos que você tem com você e que você cumpre todos os dias. Caso isso faça sentido para você, o link vai estar na descrição. E caso não, continue me acompanhando aqui, que eu vou trazendo insights e conhecimentos que podem agregar para a sua vida. Gostou? Deixe seu like aqui, deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo.